Olá, bom dia, boa noite, boa tarde, na paz do Senhor Jesus Cristo. Começando agora mais um vídeo, mais uma exposição versículo a versículo do nosso projeto Bíblia Aberta, com o pastor Paulo César Reis. Hoje o nosso texto de exposição será 1 Pedro, capítulo 3, dos versos 8 ao 12, que fala da vida exemplar cristã e do amor fraternal. Passo a ler e espero que você esteja comigo agora acompanhando aí na sua Bíblia. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo. Pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Bem, amigos e amigas, irmãos, estudantes da Bíblia, o apóstolo Pedro escreveu esta epístola originalmente aos eleitos, aos cristãos dispersos por todo o Império Romano, por 5 grandes regiões do Império Romano naquela época. Esta carta foi escrita já bem depois da ascensão, da subida de Jesus para o céu, do começo da igreja em Jerusalém. Já estava num tempo, depois do ano 70, de muita perseguição, tanto da parte do Império Romano, quanto também da parte dos fariseus, dos judeus fanáticos que queriam a todo custo impedir o crescimento da igreja, do cristianismo primitivo. E estes irmãos em Cristo, espalhados por todos os pontos, sofriam perseguições de ambas as partes. E em alguns tempos e lugares, esta perseguição era muito cruel, muito intensa. E o apóstolo, então, inspirado pelo Espírito Santo, imagino meio que sem saber que estava escrevendo uma parte da Bíblia, mas apenas cuidando do seu dever imediato, ele escreveu esta carta para encorajar, para estimular aos irmãos em Cristo, como apóstolo que era, também um cuidador do rebanho de Deus, sobre a conduta cristã exemplar em meio aos incrédulos e também uns para com os outros. E ele vem falando com grupos de irmãos. Ele falou, por exemplo, lá no capítulo 2, verso 18, ele falou aos servos, aqueles que prestam serviço a outros. No capítulo 3, do verso 1 em diante, ele fala com as mulheres casadas, com as esposas, e também com os maridos, a partir do verso 7. Mas agora, no verso 8, ele vai falar com todos, de uma forma abrangente, porque essas virtudes recomendadas, essa conduta exemplar recomendada, ela é cabível e exigida de todo cristão, não importa a sua condição socioeconômica ou etária. E o que diz o texto? Finalmente, quer dizer, caminhando já para a conclusão do assunto, ele diz: sede todos. Trazendo para nós, porque é a palavra de Deus viva e atual, quando diz todos, eu entendo que é para mim e para você, que esta palavra também é para nós. Não tem dentre o corpo de Cristo nenhuma pessoa que é exceção a esta regra ou a estas palavras apostólicas, divinas, porque foram inspiradas por Deus. E o que dizem elas? Sede todos de igual ânimo. Em outra tradução, a palavra é
unânimes entre vós. E o que é a palavra unânime? É uma palavra que, na verdade, é a junção de duas palavras. Uni, de um só, de união, e ânima, alma. A alma, as almas dos irmãos, do grupo, da comunidade, unida de tal maneira como se fosse uma só. Entende? O mesmo ânimo, o mesmo propósito, a mesma fé, os mesmos objetivos. É a unidade mesmo na diversidade. Sendo diversos ou diferentes na nossa personalidade, na nossa individualidade, mas, no entanto, empenhamos por ser unidos e manter a união do propósito, da ânima, da alma para os objetivos comuns da fé cristã, da vida cristã, como igreja, como corpo de Cristo. Isto é para todos. Quando não é para todos, começam a haver divisões, facções numa comunidade. Sede todos de igual ânimo, compadecidos, a capacidade, a atitude de compadecer. Se está recomendando o compadecimento, a atitude de compadecer, é porque ela não é inata, porque ela não é automática, ela é escolhida, ela é buscada e praticada. É uma conduta, não é uma condição genética. Então é algo que a gente deve empenhar-se por ser compadecidos, que se compadece. Isso está muito ligado à misericórdia, ao amor, que é o cartão de visitas de um verdadeiro cristão, de uma verdadeira cristã. E diz mais: compadecidos, de igual ânimo e fraternalmente amigos. A nossa amizade cristã não é uma amizade baseada nos valores e nas motivações mundanas, apenas sociais. Ela tem um lastro, ela tem um elo muito mais profundo, que é o fato de sermos irmãos em Cristo e participantes da mesma fé, da mesma esperança. Por isso diz fraternalmente amigos, como irmãos que também são amigos. Mesmo quando alguma coisa, situação, circunstância, fato vier a estremecer esta amizade, mas ainda há algo em comum que nos une, que é o fato de sermos irmãos. Então nós devemos deixar prevalecer a condição de que somos irmãos. Se somos irmãos, devemos nos empenhar por também sermos fraternalmente amigos. Que mais? Misericordiosos. Está muito ligado ao compadecimento, à compaixão. Porque a palavra misericórdia vem de duas palavras latinas, que é a palavra misere, que é miséria, e cordia ou cordia, que é de onde vem a palavra coração, por exemplo. Cardio vem de cordia. É o coração que se compadece da miséria alheia, como o coração de Deus compadece da nossa fraqueza, da nossa miséria, e por isso não somos consumidos. Em Lamentações de Jeremias, diz-nos a palavra de Deus que as misericórdias, isso mesmo, no plural, do Senhor, são a causa de não sermos consumidos. Lá no Salmo, o salmista disse: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor compadece-se de nós, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. E como bons filhos, imitadores de Deus, como filhos amados, nós precisamos também expressar essa característica, esse atributo divino, através do nosso caráter cristão, que é a misericórdia. A Bíblia diz que aquele que exercer misericórdia também alcançará misericórdia. E observe, eu preciso tanto da misericórdia, inclusive da de Deus e muitas vezes também da de outra pessoa. Como eu não vou exercer misericórdia? Eu preciso alcançar misericórdia.
Então aqui diz misericordiosos, eu ainda estou no verso 8 de 1 Pedro 3. Humildes. A humildade é o oposto do orgulho. Orgulho, autoconceito que se faz de si mesmo. Se considerar acima, mais elevado do que os outros. O que eu tenho é melhor, o que eu sou é melhor, o que eu faço é mais importante. Olha, até mesmo a autoestima, a estima por si mesmo, ela precisa ter um limite, como costumo dizer aqui até com ironia, até o cartão de crédito do Bill Gates tem limite, tudo tem limite. E até a autoestima. A autoestima não pode sufocar a humildade, mas a humildade também não pode matar a autoestima. Eu preciso do tão almejado e tão necessário equilíbrio entre autoestima, zelo por si próprio, mas humildade. O que é humildade? É considerar os outros também importantes. E quando eu tenho algo que o outro carece e não tem, eu devo me sentir privilegiado por poder compartilhar, apoiar, ajudar, mas não superior. A Bíblia nos manda considerar os outros superiores a nós mesmos. É claro, dentro de um entendimento correto e bíblico. Bem, chegando ao verso 9, diz: não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Parece difícil, né? E de fato não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia, todo mundo estava fazendo, e o mundo, a humanidade, os relacionamentos estavam às mil maravilhas. Nunca teria havido uma guerra ou uma briga séria. Porque as pessoas não iam pagar mal por mal ou injúria por injúria. Mas esse não é o padrão do mundo, mas é o padrão para o cristão, para a vida cristã exemplar. E eu chamaria, como chamou o Watchmani, aquele pastor chinês, de a vida cristã normal, porque a verdadeira vida cristã, no modelo bíblico, é normal, não é um show, um espetáculo de impressionismo, é normal, é dia a dia, é vivência, é ferida sangrando e alguém ajudando a curar, a cuidar, é cuidando dos outros, é quando tropeçar, levante. E aqui diz, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, que é a inclinação natural da nossa natureza carnal, pecaminosa, decaída, que herdamos desde Adão e Eva, os nossos primeiros pais. Esse é o curso natural do mundo. Até códigos sociais muito antigos, como o de Hammurabi, como a lei do talião e depois a própria lei de Deus dada por Moisés, dizia olho por olho, dente por dente, vida por vida. Mas Jesus trouxe um novo paradigma para um novo povo, para uma nova geração, a geração da fé, os que são da fé, os que nasceram de novo em Cristo Jesus. Jesus disse, ouvistes que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoai. Se alguém te fere uma face, oferece também a outra. Se alguém te obriga a caminhar uma milha, vai com ele 2. Se alguém quiser te tomar a capa, deixa-lhe também a túnica. É uma coisa absurda. Mas de fato é absurdo, é alarmante, é constrangedor uma regra dessa, aos olhos e à ótica humana, mundana, carnal. Mas é isso mesmo, o amor de Cristo nos constrange. Esse ousado, esse imensurável amor de Deus em nós. E é isso que nos diferencia das demais pessoas do mundo. É o verdadeiro cartão de visitas de um verdadeiro cristão, um cristão verdadeiro, é o amor ágape. E é esse amor que nos capacita a assim fazer, bendizendo, ao contrário de mal por mal, de injúria por injúria,
bendizer, abençoar, dizer bem do outro. Às vezes, em algumas situações, confesso aqui, é mais difícil ainda encontrar uma coisa boa para dizer de uma pessoa que só está nos atacando, nos fazendo mal, nos atingindo. Não é fácil, mas é mandamento. Se é mandamento é porque é possível. Deus nunca nos mandaria nada que não fosse praticável, que não fosse execuível, que possa executar. E diz mais aqui: pois para isto fostes chamados, a fim de receberdes a bênção por herança. Herança. Quando alguém é participante de uma família, faz parte de uma família cujo ancestral faleceu e deixou um testamento ou uma grande fortuna em herança, as pessoas ficam preocupadas. Qual é a minha parte? Quanto que eu vou ter? Mas aqui está falando de uma herança espiritual, uma herança de bênção para quem pratica estas exortações, estas recomendações que vem aqui no contexto imediatamente anterior. Bênção por herança. E o que é bênção? A gente precisa entender direito. Nós evangélicos, falamos tanto em bênção, cantamos sobre bênção, fazemos campanhas relacionadas à bênção, mas o que é uma bênção? É quando Deus abençoa a nossa vida, a nossa condição, de maneira que nos contentamos com sua graça, com sua presença e com aquilo que temos. Por exemplo, o dinheiro, que para muitos é a maior bênção, a mais almejada, a mais buscada, ele pode comprar o colchão, o aparelho de dormir, mas não pode comprar o sono. Sono é bênção. Ele pode comprar as mais finas e sofisticadas iguarias de alimentação, mas não pode comprar nem o apetite e nem a digestão. Ele pode comprar uma casa a mais luxuosa, a mais aconchegante e confortável, mas não pode comprar a harmonia doméstica, a harmonia familiar e a alegria de viver naquela casa. Alguém até disse uma frase reservada às proporções, ela é bastante verdadeira. É melhor rir num casebre do que chorar num palácio. Então, o que é bênção de Deus? Lá em Provérbios tem uma boa definição que não está completa, mas ela é bastante abrangente, que diz: a bênção do Senhor é que enriquece sem acrescentar dores. Quantas vezes uma coisa que é tida por bênção, que traz até riqueza, mas com a riqueza também traz muitas dores, porque aquilo é administrado ou usufruído na ganância, na arrogância, na soberba, no orgulho, humilhando os outros ou até mesmo de forma desonesta. Mas a bênção de Deus nos faz contentar com aquilo que Deus está nos dando, que é o suprimento para as nossas necessidades. Então, bênção por herança. Olha, a bênção de Deus é algo insubstituível. E diz mais ainda o texto a partir do verso 10 agora, fazendo uma citação, lá do Salmo 34, 12 ao 16, diz assim: quem quer amar a vida e ver dias felizes, ou seja, você quer uma vida que você vai falar, minha vida foi boa, fui muito abençoado, valeu a pena viver, está valendo a pena, a minha vida faz sentido. Então diz aqui, olha, ver dias felizes, refreia a sua língua do mal. O falar, a comunicação, a verbalização das palavras interferem muitíssimo, eu diria, na nossa qualidade de vida, porque ela afeta de uma maneira inegável os nossos relacionamentos e até as nossas próprias emoções são afetadas por nossas palavras. Por isso, Jesus também deu tanta importância às palavras que diz, olha, por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado.
Também disse, do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ou seja, palavras vêm de pensamentos. Pensamentos vêm do coração. Então aqui diz, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente, com maldade. Se você está sentindo maldade no coração, fecha a boca. Fecha a boca. Se for o caso e for possível, até se isole, até que passe aquela fervura, aquela condição emocional. Guarde os seus lábios. O salmista disse, porei mordaça em minha boca, enquanto estiver em minha presença o ímpio. Qual era a preocupação do salmista crente, por assim dizer? Era não blasfemar, era não falar algo que viesse a escandalizar o ímpio, ele como um servo de Deus. Ele disse, porei mordaça a minha boca. Ou seja, eu vou até amarrar a minha boca para não falar e não escandalizar o ímpio. E nós devemos também, queridos irmãos e irmãs, estudantes da Bíblia, ter esta cautela, este cuidado. E o verso 11 traz uma outra recomendação, na verdade duas, que quero compartilhar com você nesse momento. Diz assim, aparte-se do mal, pratique o que é bom. Duas ações, uma negativa e uma positiva, uma passiva e uma ativa. Aparte-se do mal, é não fazer. Mas pratique o que é bom, é fazer. Uma dá apenas a omissão, não fazer o mal, mas a outra traz a ação, fazer o que é bom, fazer o bem. Se eu me isolar para uma montanha do Tibete, ou então para algum mosteiro de qualquer ordem religiosa, eu posso até ficar temporariamente afastado da prática de muitos males, ainda que lá o pecado pode estar no meu coração, a maldade no meu coração, e eu fazer mal, no mínimo, a mim mesmo. Mas aqui não está falando apenas de deixar de fazer o mal, está falando de fazer o bem, de praticar o bem. Nós devemos obedecer tanto uma quanto outra ordem. Aparte-se do mal, pratique o que é bom. Obras, prática. Porque é assim que exprimimos a fé que há em nosso coração. A mudança que houve em nosso espírito, pelas obras. O apóstolo Tiago, outra carta que bem vizinha, bem próxima da de Pedro, vai ensinar claramente sobre isso lá no capítulo 3, falando de fé e obras. E ele diz que a fé sem as obras é morta. Fé, que é o que cremos, e obras, que é o que fazemos, são como os dois trilhos de uma estrada de ferro, compreende? Eles vão paralelos do começo ao fim da linha. Sem um ou sem o outro, o trem vai descarrilhar. Precisamos dos dois. Fé e obras. E aqui fala da prática do que é bom, da prática do bem. E o nosso coração sábio, esclarecido pela palavra de Deus e guiado pelo Espírito Santo, vai nos guiar a cada momento, a cada circunstância da vida, para a prática daquilo que realmente for o bem para nós e para o nosso próximo. O que é o bem? Por exemplo, se eu dou R$50 em dinheiro para um drogadicto, um viciado, ele vai à primeira boca ali comprar a droga da qual ele é dependente. Então não fiz exatamente o bem dando aquele dinheiro a ele. Mas se eu ajudo de uma forma efetiva, inteligente e prudente, eu estarei fazendo o bem. Além do que também pregar o evangelho para ele é fazer um grande bem. Orar com ele é fazer o bem. Mas se ele está com fome, não adianta só orar por ele, tem que dar comida também. Eu não posso dispensá-lo com a barriga roncando de fome, com a palavra de Deus apenas, né? Tiago ensina lá, se o seu irmão passar nessa cidade, você disser a ele palavras de autoajuda, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos. Eu não ajudei de fato, né? Quem tem fome tem pressa. Mas aqui fala apartar do mal e praticar o bem.
E isso complementa o nosso testemunho cristão. E diz mais: busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Você, eu, nos empenharmos por alcançar a paz. Que paz? O primeiro nível da paz é a paz com Deus e comigo mesmo, porque estou em paz com Deus. Mas também a paz no sentido horizontal, a paz com o meu próximo, com os meus familiares, os da minha casa, os da minha família, da minha comunidade, da minha igreja local, do meu local de trabalho, de estudo, vizinhança, enfim. A palavra de Deus é clara quando diz: no que depender de vós, tende paz com todas as pessoas. A palavra lá é homens, mas é antropos no grego original do Novo Testamento, que quer dizer ser humano, espécie humana, homens e mulheres. Eu estou parafraseando para pessoas. No que depender de vocês, tenham paz com todas as pessoas. Até que ponto? Até o ponto em que depender de mim. Mas é claro, a gente sabe que tem gente que não tem paz nem com ele nem com ninguém mais. Mas eu fiz minha parte, posso me tranquilizar, tá? Também lá em Hebreus diz a palavra de Deus: seguir é coisa contínua, é prática, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual, santificação, ninguém verá o Senhor. Mas se eu não busco a paz com todos, eu também não estou me santificando. Agora, não quer dizer que eu vou alcançar a paz, o bom relacionamento harmonioso com todo mundo, porque tem gente que não quer. Mas quem não quis foi ele, foi ela. Problema dele, problema dela. Eu fiz minha parte, estou em paz com Deus. O meu coração está em paz porque eu fiz minha parte, estarei em paz com Deus. E aquela situação da pessoa que não quis, não quer paz comigo, é um assunto dela com Deus e com ela mesma. Mas aqui diz: busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Quantas vezes a gente prefere não discutir uma situação que tirou a paz, que perturbou, que gerou atrito, preferindo a indiferença, ignorar que a outra pessoa existe. E às vezes é da mesma casa. E vou falar baixinho aqui para ninguém lá fora escutar. Às vezes é o cônjuge, é o filho. Às vezes é da mesma igreja local, da comunidade, é aquele vizinho. Tem 20 anos, desde aquele dia que aconteceu isso ou aquilo, eu não falo mais com esse vizinho. Não é bom que seja dessa forma, querido, querida. A palavra de Deus é clara. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. A palavra paz, no Antigo Testamento, vem do hebraico shalom. E shalom, que é até hoje a saudação dos judeus, né? Shalom, shalom aleichem, shalom Adonai. De onde nós, a maioria dos pentecostais, buscamos a inspiração para essa saudação muito peculiar nossa, a paz do Senhor, que outras denominações também aderiram com algumas variantes, a paz de Deus, graça e paz, paz em Cristo. Por quê? Paz é algo muito almejado no nosso coração, mas estamos buscando? Buscar é sair de onde está e ir até onde encontra. É não ficar na inércia esperando que algo vai acontecer por si mesmo. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. E o verso 12, concluindo aqui o nosso vídeo, a nossa exposição de hoje, diz: por quê? O porquê aqui é o motivo para tudo isso. É a motivação, é o motivo da ação. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. O homem mau, o homem ímpio pratica o mal. E os justos praticam a justiça. Justiça é aquilo que agrada a Deus, que atende o padrão de Deus para a nossa vivência, para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, tanto de pensamentos, como de palavras, como de atitudes e de ações. É a justiça de Deus em nós, que nada mais é do que a lei de Cristo, a lei do amor.
E aqui diz que há aqueles que praticam a justiça, os justos, os ouvidos do Senhor estão abertos às suas súplicas, à nossa oração. Mas o rosto do Senhor é contra aqueles que praticam males. O que temos praticado? Não é o que temos cantado. Podemos cantar bonito, coisas lindas, mas o que temos praticado? Também não é o que pensamos, é o que temos feito, porque pode haver uma disparidade gritante entre o que pensamos, cremos e falamos e aquilo que praticamos. E como eu costumo dizer, o que nos define, de fato, é o que fazemos, não é o que falamos ou pensamos. O rosto do Senhor é contra os que praticam males, mas os seus olhos repousam sobre os justos, os que praticam o que é bom. É como se Deus estivesse olhando a terra e de repente ele para num ponto, ele vê alguém que está praticando a justiça, que pratica a justiça. Isso atrai o olhar de Deus. Isso chama a atenção de Deus até para a nossa oração. Amém? Fiquemos com esta palavra nesse dia, nesta hora, manhã, tarde ou noite, quem sabe madrugada que você está vendo esse vídeo. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe poderosamente. A paz do Senhor Jesus Cristo.